A passagem de hoje é Jeremias 21, versículos 1 a 10. Vamos ler juntos. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então, disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque, aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão. Tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Ontem concluímos a meditação em 1 Pedro, que continuou por 2 semanas. A partir de hoje, meditaremos juntos em Jeremias, um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Jeremias é um livro longo, com 52 capítulos, e o seu conteúdo também é muito pesado. Ele condena os pecados do Reino do Sul, Judá, e do povo, incluindo a idolatria. Anuncia a destruição que viria como consequência desses pecados, e mostra que essa profecia de fato se cumpriu. Por isso, é também um livro da Bíblia que pode parecer bastante difícil de ler e de meditar. Ao mesmo tempo, porém, o livro de Jeremias contém o amor fiel de Deus, que não desiste até o fim de um povo que continua rejeitando a Deus e se desviando. Ele também contém a maravilhosa promessa de restauração que Deus realizará depois do juízo. Portanto, como os demais livros da Escritura, Jeremias é um livro precioso que proclama a graça e o amor de Deus e faz nascer esperança em nós que o lemos. Daqui em diante, cada vez que lermos e meditarmos em Jeremias, livro que Deus nos concedeu, nos cultos da manhã cedo e nos domingos, desejo sinceramente que Deus use este tempo para aparar em nós aquilo que ainda não é correto aos seus olhos, e que Ele nos conduza para que a nossa fé e o nosso amor por Ele se aprofundem cada vez mais. O livro de Jeremias começa com a cena em que Deus chama Jeremias e lhe dá a vocação especial de profeta. No tempo em que reinava Josias, avaliado como o último rei bom entre os reis que governaram Judá, Deus fala a Jeremias. E quando a palavra de Deus veio a ele, a vida de Jeremias foi mudada por completo. Vamos ler juntos o versículo 5. É o versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Amém. É uma palavra bem conhecida. Aqui, a expressão, eu te conheci, significa que Deus compreendia profundamente aquela pessoa e a escolheu. E a expressão, te santifiquei, significa tornar santo. Significa que Deus o separou de modo especial para usá-lo. Ou seja, Deus não apenas criou Jeremias, mas também o conheceu e o santificou. Deus o estava escolhendo e chamando para confiar a ele uma função especial de que Deus precisava. A obra que Deus queria confiar a ele era ser profeta às nações. Nações não se refere apenas ao Reino do Sul, Judá, ao qual Jeremias pertencia. É uma expressão que inclui todos os países ao redor. Como veremos adiante, Deus entrega a Jeremias muitas palavras dirigidas não apenas a Judá, mas também a muitas nações. Entre elas estavam 3 grandes potências: a Assíria,
que havia dominado o antigo Oriente Próximo até pouco antes da atuação de Jeremias. Mas agora estava perdendo força e entrando em declínio. O Egito, que via uma oportunidade de recuperar sua glória aproveitando o enfraquecimento da Assíria. E a Babilônia, que venceu a Assíria e estava se levantando como uma nova potência hegemônica. Também havia nações menores, como a Filístia e Moabe, que ficavam oscilando entre esses três países, tentando decidir a quem se alinhar e observando a situação. Deus estabeleceu Jeremias como profeta para transmitir o coração e a vontade de Deus a todas essas nações. Ele não era simplesmente uma pessoa que lia a situação internacional com sensibilidade, previa o que aconteceria e apresentava uma análise. Era um profeta que transmitia a palavra confiada por Deus, que criou e governa o mundo inteiro. Então, como Jeremias responde ao chamado de Deus? Jeremias responde com tristeza e recusa. As razões que ele apresenta para recusar são que ele era uma criança e que não sabia falar. Jeremias, que provavelmente era jovem quando Deus o chamou, tinha pouca experiência e pouca eloquência. Ele julgava a si mesmo como alguém sem capacidade para falar diante dos outros. Além disso, ele também julgava não ter qualificação, porque ninguém esperaria ouvir a palavra de Deus dele, nem pediria isso a ele. Jeremias, que tinha essa percepção tão clara de si mesmo, contesta o chamado de Deus. Quando analisa a situação realisticamente, ele diz que ainda não consegue assumir a obra que Deus lhe confiou e que agora não é o tempo. Ele tenta adiar por um tempo a resposta ao chamado, dizendo que fará a obra confiada por Deus depois de desenvolver mais habilidade, passar mais tempo e adquirir qualificação. A recusa de Jeremias, que à primeira vista parece razoável e adequada, Deus responde com o versículo 7. Vamos ler juntos o versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Amém. Deus não aceita a recusa de Jeremias, mesmo que ela pareça adequada e tenha razões claras. Em vez disso, Deus diz que Jeremias simplesmente deve ir a quem Deus o enviar e transmitir exatamente o que Deus mandar. O ponto importante aqui é que a tarefa que Deus confiou a Jeremias, a missão que Jeremias precisava cumprir, não era convencer as pessoas que ele encontraria. Se convencer as pessoas e fazer o coração delas voltar fosse a tarefa de Jeremias, então, como ele temia, ele não tinha qualificação nem capacidade para alcançar a atenção e o coração das pessoas. A exigência de Deus seria impossível desde o início, e a ordem poderia parecer irrazoável. Mas Deus apenas manda Jeremias transmitir a palavra de Deus. Deus diz que Jeremias só precisa transmitir com precisão, do jeito que recebeu, o coração e a vontade de Deus que ele lhe deu. Porque a reação deles, a reação daqueles que ouvem a palavra, não depende da capacidade de Jeremias. Pertence inteiramente ao âmbito em que Deus age e pelo qual Deus se responsabiliza. Como tudo o que acontecerá adiante não será obra que Jeremias produzirá, mas obra que Deus realizará, Deus declara claramente que Jeremias deve confiar e depender, não da própria capacidade, mas do poder de Deus. Em seguida, Deus promete o que está no versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. Na verdade, mesmo se separarmos apenas esta palavra e meditarmos nela, ela já é uma palavra de grande consolo e força. Mas hoje quero que a observemos com mais cuidado dentro do contexto da passagem. A ordem, não temas, inclui a premissa de que, quando Jeremias transmitir a palavra de Deus exatamente como ela é, as pessoas que a ouvirem, e todas aquelas nações, talvez não a recebam bem. A palavra de Deus que Jeremias deveria transmitir, de acordo com a expressão do versículo 10, era que Deus arrancaria,
derribaria, destruiria e arruinaria muitas nações e reinos. Jeremias tinha de expor o pecado de não servir a Deus e a dureza de não se voltar para Deus, e tinha de anunciar a justa ira de Deus que viria por causa disso. Certamente não era uma mensagem que eles queriam ouvir. Pelo contrário, eles não gostariam de ouvi-la, a rejeitariam e poderiam até ameaçar Jeremias, que transmitia a palavra. Mas Deus promete que estará com Jeremias e o livrará. Contudo, mesmo dentro dessa promessa, também está claramente pressuposto que aquelas coisas temíveis que Jeremias previa de fato aconteceriam. Deus não diz que, quando Jeremias cumprir a obra confiada a ele e transmitir o coração e a vontade que Deus lhe deu, não haverá dificuldade alguma. Deus não promete conduzir seus passos para que ele evite todas as dificuldades. Em vez disso, Deus promete que haverá dificuldades, mas que no meio delas, ele estará fielmente com Jeremias, caminhará fielmente com ele e o livrará ali. Deus também promete transmitir, por meio de Jeremias, o consolo de Deus e a graça de restauração que ultrapassam a realidade. Diante desse chamado e dessa promessa de Deus, Jeremias, que no início recusou e teve medo, no fim responde com obediência e segue adiante. Amados irmãos e irmãs, o Deus que chamou Jeremias também chama hoje cada um de nós que está sentado aqui. Deus, que criou todos nós e conhece profundamente o nosso nome e todas as nossas situações e circunstâncias, já nos santificou por meio do sangue de Jesus Cristo. Além disso, vindo a cada um de nós por meio da sua palavra, ele nos estabeleceu em todos os lugares da nossa vida, na família, no trabalho, entre vizinhos, parentes e outros relacionamentos, como pessoas que transmitem o coração e a vontade de Deus. Esse chamado de Deus certamente é pesado e nos deixa perplexos. Por isso, às vezes queremos evitá-lo e adiá-lo, apresentando muitas razões que parecem adequadas. Como não sabemos qual será o resultado, também sentimos peso e medo, mas Deus diz que quem dá a palavra a ser transmitida é Ele, e quem cumpre a palavra a ser transmitida também é Ele. Portanto, nós apenas precisamos transmiti-la. Deus diz: não tema, porque eu estou com você. Transmita o coração de Deus. Esta é a sua missão, este é o seu chamado, e esta é a razão pela qual Deus o separou. Nesta manhã de segunda-feira, enquanto começamos a nossa rotina, desejo sinceramente que este seja um tempo em que possamos buscar serenamente o coração de Deus para os lugares aonde vamos e para os lugares onde permanecemos. Se houver uma situação que não é correta aos olhos de Deus, desejo que não fiquemos em silêncio no meio dela, mas transmitamos com coragem o coração e a vontade de Deus. E se houver um lugar que precisa do consolo e da esperança de Deus, desejo sinceramente que não passemos adiante como se fosse problema de outra pessoa, mas tenhamos coragem de nos aproximar e transmitir o coração, o consolo e a esperança de Deus. Quando tomarmos essa coragem, quando obedecermos a esse chamado de Deus, quando, mesmo com medo, entregarmos tudo a Deus, dependermos dele e obedecermos fazendo o nosso pequeno melhor, Deus estenderá o seu coração e a sua vontade nesta terra por meio de nós. Com essa fé e essa esperança, eu os abençoo em nome do Senhor, para que hoje sejamos pessoas capazes de cumprir a missão que Deus nos confiou.